você que não assistiu no horário, mas está nos assistindo por meio do canal YouTube, o canal youtube.com/TV Advertência Final. Nós estamos para iniciar o momento mais sagrado deste culto de adoração a Deus. Nós já aqui estudamos um pouco a palavra, já louvamos, já oramos, e agora estamos para meditar nas palavras de Malaquias e em seguida nas palavras do sermão de hoje. Convido você a fazer a tua oração silenciosa para que também o Espírito de Deus impressione a tua mente e tudo aquilo que Deus tem para você fique gravado e possa transformar a tua vida. Nós vamos ler Malaquias, capítulo 3, a partir do verso número 7. Aqui o profeta diz: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A exemplo do que ocorre em toda a Bíblia, Deus coloca aqui uma advertência contra a desobediência e uma promessa para a obediência. É sempre assim. Quando nós cumprimos com as condições, Deus nos abençoa. Se nós não cumprimos, existem as consequências e Deus nos adverte contra as consequências. Neste caso, Deus diz que é uma bênção para cada um de nós ofertar e dizimar para a casa do tesouro. E com que propósito? Não é com o propósito de que o ministro do Evangelho se encha de bens, fique rico, né, e cada vez mais ele esbanje isso, multiplicando seus imóveis, carros, etc. Não. O propósito é para que haja mantimento na casa do Senhor. E mantimento, Jesus falou no Novo Testamento, em João capítulo 6, que ele é o pão da vida. Então, o dízimo e oferta deve ser entregue no local onde ele será usado para que a palavra seja mais amplamente transmitida. Este é o propósito. E aí sim, isso trará um benefício. E aqui já mostra que você que me assiste, vocês que estão aqui, que vocês têm uma responsabilidade diante de Deus e vocês é que devem escolher aonde vão entregar dízimos e ofertas. E se vocês entregarem no lugar certo, então a promessa é para vocês. Se vocês não entregarem no lugar certo, Deus não estará em falta se a promessa não for cumprida. Então, cabe a vocês, como seres inteligentes, racionais, vocês avaliarem qual é a obra feita em cada lugar e então vocês definirem aonde vão entregar dízimos e ofertas. Quem entende que deve entregar aqui, que Deus o impressionou, amém, vai ter a oportunidade agora de fazer a sua entrega. E se você nos assiste por YouTube ou pela internet e gostaria de ofertar e dizimar conosco, eu peço que você peça informações por e-mail. Entre em contato com o e-mail contato@advertenciafinal.com.br e solicite. E a todos aqueles que ofertam e dizimam conosco, nós disponibilizamos os relatórios de aplicação dos fundos. Então, aqueles que desejarem também podem ter o relatório, até para que haja transparência na obra do Senhor. Se há um lugar onde deve haver transparência, é aqui. Até porque aqui nós temos que representar o Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós vamos colocar ali, Cândido, por gentileza, faixa 18. Enquanto estivermos aqui louvando a Deus,
aquele que trouxe o dízimo e oferta pode se dirigir até ali ao final, temos a caixinha, e é o envelope para ofertas e para dízimos, e você poderá fazer ali a tua entrega. Quem souber o hino pode cantar comigo, né? Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Convido vocês a se unirem a mim numa oração. Vamos pedir a bênção agora para que possamos meditar no tema de hoje. Deus tem uma mensagem importante para cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar ao coração de cada um. Vamos abrir a Tua Bíblia, a Tua Palavra, no livro de Apocalipse, capítulo 11. Certamente as verdades que estão ali revelam aquilo que nós vamos enfrentar em breve. Venha abrir os nossos olhos, despertar as nossas consciências, preparar-nos, Senhor, para este tempo, porque a Tua vinda está muito próxima. Opera no coração de cada um, abre a mente de cada um, para que possa compreender a Tua Palavra. Te rogamos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, convido todos para abrirem em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É o livro no qual Deus nos revela as coisas que ocorrerão nos últimos dias, nos nossos dias. E, ao contrário do que muitos pensam, o livro de Apocalipse significa revelação. Tanto que no inglês, lê-se diretamente Revelation. Portanto, é possível compreendê-lo, mesmo se você não fez teologia, mesmo se você nunca frequentou uma igreja, mesmo se você nunca teve contato com a Bíblia. Por quê? Porque Deus deu a sua palavra de maneira que ela fosse compreendida por aquele que tem o desejo sincero de aprender.
nossa leitura vai se iniciar no verso 3. Esta é uma profecia na qual Deus fala de algo que vai acontecer em breve. E hoje os jornais estão noticiando o que nós podemos chamar de preparação para esse clímax que vai se dar justamente no cumprimento desta profecia de Apocalipse capítulo 11. A preparação da qual eu falo e que nós vemos nos jornais é a controvérsia dos GLBT versus evangélicos e as demais bandeiras que têm levado aos religiosos se unirem e pedirem com que o governo satisfaça as suas vontades. Alguém pode pensar, puxa, mas é muito bom. As igrejas se unam para pedir que a moral seja estabelecida e imposta, até porque nós temos que, de alguma maneira, frear esta onda de corrupção moral, esta onda de depravação que vem assolando o povo e ganhando espaço cada vez mais na sociedade, nas escolas, na mídia. Então, sabe, isto parece como algo bom, como algo maravilhoso, só que aqueles que estudam um pouco a história pós-moderna, em especial um tema chamado Nova Ordem Mundial, já viram que na manipulação dos eventos a fim de que se consiga um objetivo, é muito comum usar-se uma estratégia que é chamada assim, tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese. Vou dar um exemplo disso. Há poucas décadas atrás, nós tínhamos um mundo polarizado em duas correntes de pensamento político. Nós tínhamos de um lado o comunismo e de outro lado nós tínhamos o quê? O capitalismo. E aí o que acontece? Bom, permitiu-se que se visse que o comunismo não era bom. Então houve a perestroika na Rússia, certo? E aí houve a queda do comunismo e hoje há apenas alguns remanescentes que ainda são comunistas. A China, Cuba, Coreia do Norte, né, e alguns poucos países comunistas. Aparentemente o capitalismo está por prevalecer. Só que hoje em dia se questiona também o sistema capitalista. Inclusive, o Papa Francisco I, o qual é considerado antipapa por vários católicos, ele apregoou nestes últimos dias que deve-se priorizar a justiça social. Não sei se alguém viu esta notícia esta semana, eu vi que alguém já balançou a cabeça. Esse termo justiça social, poucas pessoas compreendem o que ele significa, mas é justamente aí que se quer levar. A tese foi o comunismo, a antítese foi o capitalismo, e agora o que eles querem? Eles querem o que será a síntese. E a síntese trará um novo governo mundial que aparentemente tem uma proposta boa. A proposta boa é, olha, vamos promover a igualdade sem os extremos do comunismo, porém sem as desigualdades do capitalismo. Só que ao promover isso, vai se mexer em uma coisa que é sagrada, um direito fundamental do ser humano, que é a liberdade individual. A liberdade de consciência. É aí que nós vamos chegar. Isto é o que trará a crise final. Você não ter mais a liberdade de professar a religião que você desejar. Sabe, eu tenho o meu pensamento religioso, que foi formado a partir do meu estudo da Bíblia. Só que Deus tem me ensinado a respeitar as pessoas que tenham quaisquer outros pensamentos religiosos. Por quê? Porque este é o ensino bíblico. A Bíblia prega a tolerância e a liberdade religiosa. Só que nós estamos vendo hoje os líderes religiosos se unirem para tentar de alguma maneira impor aquilo que creem, por meio de medidas políticas inclusive. Vejam vocês algumas evidências disso. Há 20 anos atrás, quantos evangélicos nós tínhamos
na Câmara dos Deputados e no Senado? Praticamente nenhum, não é verdade? Pouquíssimos, existiam já alguns, mas eram poucos. E hoje? A bancada evangélica cada vez é mais expressiva, não é verdade? Tá, então você está dizendo que o evangélico é o problema? Não, o evangélico não é o problema. Não se pode dizer que uma pessoa é o problema ou que algumas pessoas são o problema. O problema é o que se faz, não é o que a pessoa, não é esta pessoa em si. Por exemplo, Hitler, ele era o problema? Não. O problema é que ele tomou decisões erradas, certo? Então aqui nós não condenamos pessoas, nós condenamos as atitudes erradas. Este movimento de crescente intolerância e união de denominações religiosas para impor as suas vontades levará o mundo a esta crise de Apocalipse capítulo 11. E não demorará muitos anos para que isso aconteça. Eu cito alguns eventos para vocês apenas marcarem. Na eleição presidencial passada, nós vimos líderes religiosos apoiando políticos candidatos à presidência. Vimos ou não vimos? Até no programa de televisão, horário político, aparecia lá o líder religioso dizendo: olha, o meu voto vai para o fulano de tal. E alguém diria: tá, mas que mal há nisso? Bom, o mal é o seguinte: o mal é que Jesus não ensinou isso. O mal é que a Bíblia não ensina isso. Jesus, certa vez ele falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. João capítulo 18. O meu reino não é deste mundo. Então, se o reino de Cristo não é deste mundo, o cristão tem que procurar garantir seu espaço aqui neste mundo. O cristão tem que procurar obter poder político neste mundo. Não, porque o reino dele não é deste mundo. Aqui nós somos peregrinos, aqui nós estamos de passagem, assim como Jesus, o nosso mestre, ele esteve. Ele esteve aqui durante 30 anos, alguns dizem 33, e finalmente ele subiu. E não está mais aqui. Ele foi o exemplo do que será a nossa vida. Nós vamos segui-lo aqui na terra, mas em breve sairemos daqui para a nossa verdadeira pátria. E quando o professo cristão sai deste propósito divino, ele já sai do caminho do Senhor. Então, todo e qualquer cristão que apareça advogando uma bandeira política, ele está fora do caminho do Senhor. E ele está, de alguma maneira, mesmo que ele não saiba, contribuindo para que esta crise de Apocalipse 11 aconteça. Agora, sem mais delongas, então, vamos ler Apocalipse 11, verso 3, até o verso 14. Deus diz: e darei poder. Poder está em itálico, né? Não pertence ao original. O sentido é: e darei as minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra.
E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Na primeira leitura parece difícil de compreender o significado, até porque existem muitos elementos simbólicos, né? A Bíblia, ela se revela a nós de diferentes formas. Existem textos que basta ler e nós compreendemos. Por exemplo, os Salmos. Em muitos casos, muitos salmos são simples. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma mensagem direta, fala ao nosso coração. Mas existem outras mensagens que elas são simbólicas. E a mensagem simbólica, ela precisa ser interpretada. Agora a chave é, de que maneira? A minha maneira? Não. Existe apenas uma somente forma correta de interpretar a Bíblia. A forma é: deixe a Bíblia interpretar a si mesma. A Bíblia é a carta de Deus. Então quem é que sabe explicar? O próprio Deus. Faz sentido, não? Por exemplo, se eu mando uma carta aqui para o irmão, aí o irmão não entende. O irmão vai perguntar para quem sobre o sentido da carta? Para mim? Isso vem das leis. Por exemplo, é fato já consumado e é consenso de que uma lei que foi formulada, ela deve ser interpretada de acordo com a intenção do legislador. Em outras palavras, quer saber o significado da lei, o que a lei quer dizer? Vai para aquele que mandou a lei, o que formulou, e pergunta. Certo? Então é sempre o mesmo princípio. Então aqui em Apocalipse, existem vários símbolos. Por exemplo, aqui diz que as testemunhas estão vestidas de saco, mas essas testemunhas, elas são 2 oliveiras. Puxa, mas o que elas são então? São árvores? Não são? São pessoas? Não são? E aí diz que sai fogo da sua boca. Puxa, mas não sai fogo da boca de pessoa? Então o sentido é simbólico. Nós vamos precisar interpretar para compreender o sentido. Então vamos começar. Em primeiro lugar, no verso 3, Deus fala que dará as suas 2 testemunhas, e estas testemunhas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui nós não conseguimos ver algo que nos dê a dica para entender quem são as 2 testemunhas. Aqui diz que elas profetizam. Então, ou elas são pessoas que falam palavras, ou elas são palavras em si. Que profetizar, né, para eu profetizar, eu tenho que emitir palavras. Agora, no verso 4, está dizendo assim, ó, estas 2 testemunhas, elas são 2 oliveiras e são 2 castiçais. Tem outras versões da Bíblia que falam candeeiros. O que é um candeeiro? Para João, que recebeu o Apocalipse, a linguagem era clara. Por quê? Candeeiro era uma espécie de lâmpada de Aladim. Já viram a lâmpada de Aladim? Como é que é? Segura ela aqui, né? E ela tem o foguinho na outra ponta e tem óleo aqui dentro. É assim que ela acende. Enquanto tiver óleo, fica ali aquela chama, e esta chama é que é usada para alumiar. Então ali está o candeeiro, algo semelhante a isso. Pode ter diferentes formatos, mas a essência do candeeiro é, ele tem óleo, ele tem uma chama de fogo, e você segura ele com a tua mão ou coloca em algum lugar. E aí, as testemunhas são comparadas aos candeeiros. E isso nos dá a chave para entender o que elas são, o que elas podem ser. Convido vocês para marcarem em Apocalipse 11, porque a gente vai voltar aqui, e abrirem lá no meio da Bíblia, em Salmos, capítulo 119, Salmos capítulo 119, verso 105.
O verso, inclusive, é muito conhecido. Salmo 119, versos 105. Diz o texto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é a lâmpada. Quando falava assim lâmpada, o israelita já entendia candeeiro, porque era o que ele usava como lâmpada. Thomas Edison viveu muito tempo depois, então a lâmpada elétrica não tinha sido inventada. Lâmpada era aquele candeeiro. E aqui diz que a palavra de Deus, ela é a lâmpada. Então, quando é dito que as testemunhas, elas são os candeeiros, eu entendo o quê? Está falando da palavra. Palavra de Deus, certo? Agora, que palavra de Deus especificamente é comparada a testemunho? Porque ali a Bíblia fala de duas testemunhas, certo? Por que Deus fala duas testemunhas? Se ele estivesse falando só da Bíblia, por exemplo, uma testemunha só, é um livro, correto? Mas ali falam de duas testemunhas. Eu queria convidar você para abrir no segundo livro da Bíblia. É o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 31. Verso 18. Êxodo 31, verso 18. Seja bem-vindo. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Quantas tábuas? Duas. Eram tábuas do quê? Do testemunho. E o que elas tinham? Tinham escritas palavras. Agora olhe lá no capítulo 32, no verso 15, outra referência às duas tábuas do testemunho. E voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Então eram duas tábuas, onde estava escrita nelas as palavras de Deus, que Deus escreveu com seu próprio dedo. Quem sabe o que estava escrito ali? Alguém pode me dizer? Os 10 mandamentos. Então as duas tábuas do testemunho, elas eram duas testemunhas que Deus deu para a terra e que não foram escritas por mão de homem. Ele escreveu com o seu próprio dedo. Então, quando ele fala lá em Apocalipse, as duas testemunhas em linguagem simbólica, ele está se referindo o quê? As duas tábuas onde estavam escritos os 10 mandamentos. Daqui ele já nos está fazendo entender o seguinte. Acho que a bateria está acabando. Vê se tem mais uma, por gentileza. Ele estava dizendo o seguinte, olha, no tempo do fim vai haver uma controvérsia em relação à lei de Deus, em relação aos mandamentos de Deus. Por isso, eu, Deus, considero as minhas tábuas como as minhas testemunhas para o tempo do fim. Entende? Por quê? Porque enquanto os homens disserem, não, o certo é a lei dos homens, as tábuas de Deus vão testificar de que a lei de Deus continua vigente, de que a lei de Deus não caiu, que Deus espera obediência da mesma forma. O homem vai dizer uma coisa, enquanto a lei de Deus diz outra. Nós dissemos agora há pouco que a controvérsia vai vir pelo fato de as denominações buscarem com que o governo apoie o que elas querem, certo? E aí, irmãos, não é difícil entender qual vai ser o ponto em disputa. Pergunto a vocês, queria fazer essa pergunta até aos nossos visitantes, temos outros ali, mas aqui, irmão Agnaldo, irmã Silene, né? Vai lá. De todas as denominações que vocês conhecem, qual é o dia que a maioria delas guarda?
dia de guarda das denominações? Podem falar. Que a maioria das denominações guarda. Domingo, não é verdade? Né? Então, olha que interessante. No momento em que as igrejas, as denominações, elas tiverem acesso ao poder político e elas puderem impor os seus dogmas por força de lei, qual vai ser o dia obrigatório de descanso? Domingo. É óbvio de ver. Por que é óbvio? Ora, porque a maioria das denominações crê nisso. E, na maioria dos países, faz-se a vontade do povo. Não é assim? Se o povo pede, o governante faz, até porque ele quer votos. E aí é que nós vemos, o domingo será imposto por força de lei. Agora, pergunta, aquelas tábuas de Deus, elas ordenam guardar o domingo? Deus diz em Apocalipse 11 que estas tábuas serão as suas testemunhas no tempo do fim. Mas elas não dizem domingo ali. O que é que elas dizem? Ah, eu ouvi alguns respondendo. Vamos lá para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Especificamente no verso 8, nós lemos o início do 4º mandamento. Fala assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, nas tábuas do testemunho de Deus, estão escritas estas palavras que nós acabamos de ler. E aí nós vemos que haverá de fato uma controvérsia religiosa no tempo do fim. Razão pela qual Deus diz, as tábuas dele serão 2 testemunhas. E se vocês prestarem atenção, meus queridos, Deus fala que no final do tempo aqui, de Apocalipse 11, Deus vai levantar essas tábuas lá, na altura das nuvens. Vai ser algo sobrenatural. Deus mostrando as tábuas lá nas nuvens, para que todas as pessoas possam ver o que é que ele pediu. Deem uma olhada em Apocalipse 11, verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Linguagem figurada, mais uma vez, linguagem simbólica. Quando fala, o Espírito de vida entrou neles, eles ouviram a voz, eles subiram para o céu, Deus está nos mostrando o seguinte, que ele vai pegar essas tábuas e ele vai mostrá-las na altura das nuvens. E se elas estiverem ali, todas as pessoas poderão ver, não é verdade? Alguém fala, puxa, mas acho que você está exagerando, isso aqui é uma interpretação forçada. Não, meu querido, nem precisava do Apocalipse para saber disso. Eu poderia só abrir o livro de Salmos, e ali os Salmos falam claramente que isso vai acontecer, que os céus anunciam a justiça de Deus. Inclusive, muitos conhecem já esse texto do livro de Salmos. Os céus anunciam a sua justiça e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 50, verso 6. Olha lá. Salmo 50, verso 6. Diz lá. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Então os céus vão anunciar a justiça de Deus.
E o que é a justiça de Deus? Ora, a Bíblia no Salmo 119, ela fala que a justiça de Deus são os seus mandamentos. Só para você conferir. Salmo 119, verso 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Os céus anunciarão a justiça de Deus, mas os mandamentos de Deus é que são a sua justiça. Portanto, os céus vão anunciar os mandamentos de Deus. Os céus vão anunciar os mandamentos de Deus, para que todas as pessoas saibam. E ali diz em Apocalipse 11 que as testemunhas subiram e os seus inimigos as viram. Quem são os inimigos da lei de Deus? Aqueles que pregam algo contrário à lei de Deus. E aí, irmãos, a Bíblia começa a abrir a nossa mente e nos despertar. Por quê? O inimigo de Deus pode ser quem você menos imaginava. Às vezes vem uma pessoa que ela tem um estereótipo de um religioso. Ela conhece muito da Bíblia, ela te ensina várias coisas que foram boas, corretas, só que ela também prega ou ensina algo contrário ao mandamento de Deus. Pergunto, ela é uma amiga das testemunhas de Deus ou ela é uma inimiga das testemunhas de Deus? Eu vi que até assim muitos hesitam em responder, né? Porque pensam, puxa, a pessoa me ensinou tantas coisas boas, mas agora ela está me ensinando algo contrário à lei de Deus. Ora, quem ensinar algo contrário à lei de Deus, não importa quantas coisas boas tenha ensinado antes, esta pessoa, ela está se posicionando em inimizade à lei de Deus. Porque só há uma forma de eu ser amigo das testemunhas de Deus, se eu ensino as pessoas a guardarem os mandamentos. Aí eu serei amigo das testemunhas. Entende? Porque amigo está de acordo. Aquele que está em inimizade, em desacordo, não é amigo. Não é verdade? A própria Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, irmãos, nós já entendemos aqui o que vai ser a controvérsia. Vai ser sobre os mandamentos de Deus e vai ser sobre o dia de repouso. Será o domingo ou será o sábado? Agora, em Apocalipse 11, Deus nos também coloca uma série de advertências contra a desobediência. E elas estão dadas em símbolos. E nós queremos aqui tentar compreender cada um destes símbolos. Eu poderia fazer um estudo aqui completo, símbolo por símbolo, mas acho que iria cansar um pouco os irmãos e nós iríamos exceder bastante o tempo. Então nós vamos procurar nos deter nos símbolos principais e, quem sabe numa segunda oportunidade, nós vamos daí aprofundando, tá bem? E daí nós não vamos cansando a todos vocês. Nós estávamos comentando o verso 11, mas eu queria voltar lá para o verso 3. Quero colocar uma coisa aqui. Deus fala, e darei as minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Por quantos dias elas vão profetizar? 1260. Alguém já parou para fazer a conta? Para ver quanto tempo isso dá? Mais ou menos 3 anos e meio. 3 anos e meio de luta, de controvérsia religiosa. Isso é o que Deus está falando que vai acontecer em breve, no tempo do fim. Nestes 3 anos e meio, ele diz que as tábuas, ou os mandamentos, profetizarão. Alguém dirá assim, mas como é que o mandamento profetiza? Simples. Porque o mandamento, ele contém promessas para os obedientes e, ao mesmo tempo, advertências e ameaças para os desobedientes. Por exemplo, o segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem te inclinarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade nos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O que é isso? Uma advertência. Deus fala, eu visito a iniquidade. E ao mesmo tempo é uma profecia.
Porque ele está dizendo, olha, se você andar em desobediência, a consequência será essa. Isso também é uma profecia, certo? Ele está dizendo, se você andar por este caminho, teu futuro será esse aqui. Agora diz que elas profetizam vestidas de pano de saco. Sabe, quando João escutou isso, para ele soou como muito familiar. Para ele estava claro. E eu vou contar aqui para vocês o significado, vocês podem anotar a passagem, tá? Para a gente não abrir demais e às vezes perder aqui o sentido, né, o fio da meada. No livro de Esther, no capítulo 4, Deus fala de uma história onde o povo judeu foi condenado à morte. Diz a história que no reinado do rei persa Assuero, Amã, o Agagita, foi muito favorecido por ele, e por uma controvérsia que Amã teve com um judeu chamado Mardoqueu, Mardoqueu não prestava a homenagem que Amã julgava devida, então Amã ele quis que matassem-se os judeus. Então ele convenceu o rei Assuero a entregar o seu anel para que ele assinasse um decreto aonde todos os judeus fossem condenados à morte. E quando o decreto foi promulgado, diz a Bíblia que Mardoqueu se vestiu de pano de saco e saiu clamando com grande e amargo clamor. O vestir-se de pano de saco era um costume judaico para demonstrar tristeza, luto. E era justamente isso que Deus queria demonstrar aqui em Apocalipse 11. As testemunhas de Deus, ou seja, as tábuas, os seus mandamentos, elas seriam literalmente condenadas à morte nestes 3 anos e meio aqui. Como? Como é que alguém pode condenar a lei de Deus à morte? Sabe como? Declarando a lei nula. Ele diz que ela está inválida. Aí ela morreu, certo? A lei morreu para mim quando ela não vale mais. Né? E existem vários exemplos disso. Né? Nós podemos citar algumas punições que elas existem na lei e depois se faz uma correção ou uma nova medida e aquela punição deixa de existir. Então aquela lei que era válida até ontem, hoje ela morreu, porque ela não é mais válida. Então matar a lei significa anular a lei. E é isto que vai acontecer. Os homens vão promulgar lei no mundo abolindo os mandamentos de Deus. Ah, acho que não. Será que os homens vão dizer, a partir de hoje a lei de Deus está nula? Não, não é assim. Mas basta que os homens obriguem, por exemplo, todas as pessoas a guardarem o dia diferente do mandamento. Eles já estão virtualmente anulando a lei de Deus. Ah, mas isso jamais vai acontecer. Pois eu te digo que já aconteceu e mais de uma vez. Por exemplo, no ano 321, o imperador romano Constantino, ele decretou o seguinte, que todos adorem o venerável dia do sol. Qual é o dia do sol? Um dia de adoração pagão? Para quem não sabe, a palavra domingo vem do latim, que significa dia do Senhor Deus, o sol. Então, quando ele fala para adorarem o dia do sol, era o dia de domingo. Foi um decreto, uma lei. Uma lei que virtualmente anulava o cumprimento da lei de Deus. Mais recentemente, vários estados americanos já aprovaram leis obrigando a observância do domingo. E em 1888, o senador Blair tentou passar uma lei no Congresso americano obrigando as pessoas a guardarem o domingo. E graças à intervenção divina, por meio de uma pessoa que se chamava Alonso Trevor Jones, os argumentos em prol da liberdade religiosa falaram mais alto e os políticos recuaram. Aqui no Brasil, existem várias cidades que já decretaram o domingo como dia de descanso. A lei existe, só não foi posta em vigor. E vocês podem ver que em várias cidades o comércio não abre aos domingos, não é verdade? Por quê? Porque já há uma lei que diga isso. Até em São Paulo, maior metrópole do país, já há uma lei proibindo a abertura do comércio aos
domingos. Essa lei estava já sendo tramitada há alguns anos atrás. Então, meus queridos, diante dos nossos olhos, nós vemos um cerco se fechando. E o cerco está se fechando e a maioria dos cristãos não percebe. Sabe por que não percebe? Porque nós só podemos perceber quando a Bíblia abre os nossos olhos. Temos que estudar a profecia. Daí sim, Deus vai falar para nós e falar: acorde. Som? Ok. No verso 4, a Bíblia diz que as duas testemunhas de Deus são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Chama atenção o fato de elas estarem diante de Deus. Diante do trono de Deus, lá no céu, estão os seus mandamentos, a regra do seu governo no universo. Prova de que eles jamais serão mudados. Ninguém na terra pode mudar os mandamentos que Deus colocou diante do seu trono no céu. No verso 5 é dito que se alguém quiser fazer mal a estes mandamentos, ou às testemunhas de Deus, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Aí alguém pode me dizer: puxa, mas daí já está demais. Como é que as testemunhas vão ser duas tábuas com os mandamentos se sai fogo da sua boca? Só pode sair fogo, ou quem tem boca é uma pessoa. Bom, em primeiro lugar, que não existe pessoa de cuja boca saia fogo, certo? Então dá para ver que a linguagem é toda simbólica. Para por aí. E daí então, o que isso quer dizer? Bom, eu convidaria vocês para abrirem Jeremias capítulo 5, porque ali há a mesma figura de linguagem e vai ficar fácil de entender. Jeremias capítulo 5, verso 14. É uma mensagem que Deus fala para o profeta, para o seu profeta Jeremias. Jeremias 5, verso 14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então Deus disse que ele converteria a sua palavra em fogo. Ele falou isso para o profeta Jeremias. Por quê? Porque Deus tinha mandado o profeta Jeremias anunciar ao povo a destruição. Já que o povo estava em desobediência, e já que o povo se rebelou contra Deus e não queria se arrepender, a palavra era: o povo vai ser destruído. Então, para ilustrar isso, Deus falou assim para Jeremias: olha, Jeremias, as tuas palavras, as tuas profecias falando da destruição vão ser cumpridas. E é como se a tua palavra fosse um fogo e consumisse-os. Ou seja, a palavra, ela vai se cumprir. Você profetizou destruição, pois a destruição virá. Entende? Isso quer dizer palavra como fogo que vem e consome. Por exemplo, alguém diz para você assim: olha, se você andar no caminho da droga, né, você vai morrer. É uma palavra de destruição, correto? E aí vamos supor que a pessoa, ela não se arrepende e ela segue no caminho da droga. E aí ela morre de overdose. O que aconteceu? Na linguagem bíblica, a palavra pronunciada pelo pregador se tornou em fogo e devorou o seu adversário. Quer dizer que Deus devorou? Não. Quer dizer que o que foi profetizado foi cumprido. Compreende? Deu para entender? Então é isso. Deus está dizendo que as ameaças contidas na palavra de Deus, aquelas ameaças contra os desobedientes,
elas vão ser cumpridas na vida dos que não se arrependerem. Nós temos bênção se andarmos em obediência aos mandamentos de Deus. Mas se andarmos em desobediência, nós vamos ter o quê? Consequências, maldições. Voltem lá para Apocalipse 11, porque ao ler um pouquinho mais, este conceito vai ficar claro. Apocalipse 11, verso 5. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Pecado na Bíblia é transgressão da lei de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 3, verso 4. E a Bíblia diz assim: a alma que pecar, o que acontecerá com ela? Morrerá. Ezequiel 18, verso 20. Lá em Romanos 6, verso 23, ele fala: o salário do pecado é a morte. Então o que ele está falando é a mesma coisa, porém em linguagem simbólica. Você quer fazer mal à lei de Deus? Você quer desobedecer e ensinar outros a fazer o mesmo? Você quer impor às pessoas que elas desobedeçam por meio de lei? Então você será morto. Não faça isso. Essa mensagem vem para salvar, para evitar que você cometa algo grave contra Deus. Entende, né? É assim. Verso 6. Estas testemunhas, estes mandamentos, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. O que quer dizer isso? Quando João viu isso, é possível que ele tenha se lembrado do que estava escrito na Torá. Torá é o conjunto dos livros, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou Pentateuco. Ali, Deus tinha dado para Moisés as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. E estas consequências que nós vimos aqui, elas estão todas elas lá entre as maldições da desobediência. Consequência de não andar em harmonia com o mandamento de Deus. Vamos abrir em Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, capítulo 28, e vamos ler, para nós termos a confirmação. Deuteronômio, capítulo 28, em primeiro lugar, o verso 15 e depois o 23, para nós entendermos, né? Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E ele começa com a lista das maldições, e no verso 23 ele diz: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Agora a gente compara com o que foi dito lá em Apocalipse, né? Olha, as testemunhas têm poder para que não chova. Por que tem poder para que não chova? Se o povo anda em desobediência, vai ter o quê? Seca. E agora vamos esclarecer um pouquinho mais esse ponto. Literalmente isso quer dizer que, quando for promulgado no mundo uma lei obrigando a observância do domingo, nós vamos enfrentar uma grande carestia, uma grande seca. E as pessoas vão morrer de fome, por quê? Porque não vai haver grão suficiente. Quando não há chuva, não há colheita. E não havendo colheita, há escassez de alimento. E havendo escassez de alimento, vai haver o quê? Guerra civil. Saques aos supermercados. A vida na cidade vai virar um caos. Por isso Deus fala: olha, filho, filha, que está aqui hoje, procure morar fora das grandes cidades. Faça o teu planejamento para que você consiga uma maneira de poder se sustentar fora das grandes cidades e busque mais tarde um local
onde você possa cultivar o teu próprio alimento. Sabe aquela horta, sabe aquela coisa que os avós faziam? Aquilo ali, né? Por misericórdia, Deus está dando este conselho hoje, para que você tenha o que comer neste tempo difícil. Além disso, além da seca, qual a outra consequência? Deuteronômio 28, verso 58 em diante. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Veja que esta linguagem é a mesma do Apocalipse 11. Né? As testemunhas têm poder sobre toda sorte de pragas. Entendem? Então, meus queridos, quando fala que as testemunhas ali profetizam, né? Ele está dizendo assim, olha, a lei de Deus, ela tem consequências, ou seja, ela anuncia consequências da desobediência. E se você andar na desobediência, colherá as consequências. Mas se andar em obediência, colherá as bênçãos. Voltando ao Apocalipse 11, meus queridos. Já estamos quase finalizando. Verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. O que está acontecendo aqui, meus queridos? Quando acabarem o testemunho, isso quer dizer que as testemunhas de Deus vão testemunhar. E como é que as testemunhas, os mandamentos, dão testemunho? Literalmente, quando alguém anuncia a lei de Deus para as pessoas. Quando alguém anuncia que a lei de Deus está em vigor e precisa ser cumprida. Aí a testemunha está dando testemunho. Dar testemunho é falar do que viu, não é assim? Isso é dar testemunho. Ora, a lei de Deus não é uma pessoa para que tenha visto algo, mas ela testifica da vontade de Deus, o que é que Deus quer. Então, quando eu e você pregamos para alguém, falamos, olha, Deus disse que os 10 mandamentos estão vigentes, e Ele diz que se você quiser entrar no céu, você precisa conformar a tua vida a eles. O que está acontecendo? A lei de Deus está testificando para aquela pessoa. E aqui Deus está falando que Deus tem um propósito com a sua lei, e esse propósito precisa ser cumprido. E Deus não permitirá que a besta suba do abismo e a lei, anulando a lei de Deus, ela seja promulgada antes que os mandamentos acabem de dar o seu testemunho. Somente quando as 2 testemunhas terminarem o seu testemunho, somente quando os mandamentos de Deus forem anunciados em todo o planeta Terra, então a besta que sobe do abismo vencerá e matará a lei de Deus. Então é que virá a besta do Apocalipse e virá a lei obrigando a guardar o domingo. Agora eu vou traduzir como se fosse num filme para vocês, para ficar claro. Hoje em dia, vocês estão vendo pessoas pregando a mensagem, não é verdade? Essa semana eu recebi até o comentário, né? Tem pessoas que não acreditam que por meio de tão poucos pregadores como nós, a lei de Deus possa ser anunciada no mundo inteiro. Mas digo a vocês que só pelo canal do YouTube nós já atingimos mais de 130 países. Só pelo canal do YouTube. Então veja como para Deus tudo é simples. Em Daniel capítulo 3,
A Bíblia ensina que os 3 amigos de Daniel, quando enfrentaram a crise da fornalha ardente, pregaram para o mundo inteiro em um dia. Não foi assim, como não? O rei condenou eles para a fornalha, Deus preservou a vida deles. Quando eles saíram, o rei fez um decreto e mandou publicar no mundo inteiro. Falou, olha, quem não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que a sua casa seja feita um monturo. Então o nome de Deus foi anunciado em toda a terra e para isso bastou só um dia. Então, sabe, você que está aqui me assistindo, não fique pensando, mas essa mensagem é tão difícil, o evangelho é tão diferente. Eu acho que nunca vai chegar no mundo inteiro. Não pode ser isso. Porque se fosse, Deus tinha que ter milhões de pessoas para pregar, instituições, prédios, dinheiro. Irmãos, pergunto uma coisa. Deus deixou de ser Deus? Não. Então eu posso dizer uma coisa. Nós temos Deus do nosso lado. Isso basta. Entende? Porque Deus do nada fez a terra, os céus e tudo que neles há. E do nada, Ele pode fazer com que o mundo inteiro conheça o Evangelho em um dia só. Tudo isso é pela fé. Quem crê, verá a maravilha de Deus. Verá as obras de Deus. A Bíblia diz em Mateus 24, verso 14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Abram lá, por favor. Mateus 24, só para a gente fazer a conexão. As tábuas do testemunho vão ser anunciadas como testemunho para todas as nações da terra. Mateus 24, verso 14. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, né? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. E alguém fala, então Jesus volta. Não, meus queridos. Olha só que o verso 15 fala que ainda tem coisas por acontecer. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. E quem estiver no telhado não desça a tirar coisa alguma de casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E a Bíblia diz que somente depois desta aflição é que Jesus volta. Verso 30, 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, etc. E o 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, queridos, primeiro, o Evangelho será anunciado por testemunho a todo mundo. Isso quer dizer o quê? As 2 testemunhas de Deus, os mandamentos, vão ser anunciados em toda a terra. Depois, virá o tempo desta aflição. E depois, Jesus aparecerá nas nuvens do céu. Lá em Apocalipse 11 fala, somente depois que as testemunhas derem o seu testemunho é que a besta vai subir do abismo. Quantos de vocês já viram os vídeos ou conhecem a mensagem sobre Apocalipse 17, os reis da profecia? Deixa eu ver as mãos. Só para todos conhecem, né? Ok, amém. Então agora vai ficar claro uma coisa para vocês. Quando Bento XVI renunciou e houve aquele reboliço e as pessoas dizendo, agora vem a besta e tal, nós postamos um vídeo um dia depois da renúncia e falamos assim, a besta não virá agora. Quem viu esse vídeo? Deixa eu ver as mãos. Estou vendo aqui, quase todos viram. E aí fomos criticados. Muitos criticaram e falaram, não, porque a besta vai vir agora. E outros falaram, não, isso é desculpa, só para justificar o erro. Nenhum nem outro. Nós já conhecíamos Apocalipse 11.
que eu estou falando para vocês aqui já era estudo de anos. O que diz aqui? Que a besta só vai subir do abismo quando? Quando as testemunhas acabarem o seu testemunho. O João Paulo II, falando de forma clara agora, João Paulo II só vai aparecer ressuscitado como a besta do Apocalipse quando? Quando nós tivermos concluído a obra de pregar o Evangelho a todo mundo. Só nós? Não, Deus tem outros também. Deus tem pessoas na terra. Ele vai usar a boca de muitos. Mas Ele quer que a obra comece por nós. Porque hoje em dia eu não tenho encontrado ministério na terra que pregue toda a verdade. Sempre uma ou outra coisa são esquecidas ou rejeitadas. Sabe, irmãos? Deus quer ver os seus valentes em ação. Quem deseja aqui ser um valente de Deus? Amém. Glória a Deus. Sabe, seja você um valente. Nós precisamos levar esta obra a termo. Porque é somente depois disso é que virá a crise final. E se nós cooperarmos com Deus nesta obra, nós estaremos prontos para enfrentar a crise. Sabe, irmãos, nós poderíamos continuar aqui falando da profecia, mas acho que vai tomar muito tempo. E vou deixar para a semana que vem nós concluirmos esse tema. Mas hoje eu quero deixar um apelo a vocês. Que cada um hoje faça um concerto com Deus, dizendo: Senhor, eu quero fazer parte dos teus valentes. A Bíblia falou dos valentes de Davi no tempo passado. Homens bravos que enfrentaram centenas de homens. Há casos de valente que matou várias centenas de homens sozinho. E que nós sejamos os valentes que preguem o Evangelho para centenas de pessoas. E salvemos centenas de pessoas, milhares, milhões e bilhões da ruína eterna. Amém? Que isso se cumpra na vida de cada um. Se você deseja que isso seja cumprido, una-se a mim nesta palavra de oração. Eu vou me ajoelhar, se você desejar pode fazer o mesmo, e vamos conversar com Deus. Santo Pai, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pela tua revelação. Tua palavra que é firme e nos dá, Senhor, a orientação com relação ao que vai acontecer. Assim sendo, nós não precisamos estar enganados, nem sendo arrastados de uma opinião a outra. Nós podemos estar firmes, solidamente fundados sobre a tua palavra. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Senhor, queremos pedir que neste momento o Senhor venha conceder o teu Espírito Santo, Senhor, em poder e graça a todos os que estão aqui e a todos os que de coração sincero nos assistem pela internet. Que ele seja derramado e possa encher a cada um, Senhor, com a motivação e o ímpeto de levar a tua verdade aos quatro cantos da terra. Senhor, e que encha cada um de fé, sabendo que basta o Senhor agir para que toda a terra conheça a tua verdade e o teu nome. Nós somos poucos, mas a nossa fé pode ser grande e alcançar a bênção. Senhor nosso Deus, dá-nos a graça de levar o Evangelho ao mundo, antes que a besta apareça. Senhor nosso Deus, abençoa cada um que veio aqui. Encha a cada um, Senhor, de fé. Fé inabalável. E, Senhor, que possamos prosseguir aqui estudando a Tua Palavra. Que possamos prosseguir trabalhando pelas almas. E dessa maneira que sejamos preparados por Ti para a crise final. E então possamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Que todos nós, Pai, se possível, estejamos lá neste grande dia. Se alguém aqui, Pai, veio com qualquer fardo no coração, nós também pedimos, Pai, que o Senhor venha aliviá-lo neste momento. Seja angústia, seja mágoa, seja o rancor, seja, Senhor, mesmo o cansaço, Senhor, seja a dúvida, que este fardo seja lançado aos pés do Senhor Jesus.
e esta pessoa, Pai, saia daqui regozijando-se em Ti. Rogamos estas bênçãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos aqui para finalizar a nossa programação e vamos, em primeiro lugar, nos despedir daqueles que nos assistem via internet. Lembrando a vocês que nosso próximo encontro é quarta-feira, para quem nos assiste pela internet, a partir de 8h20 da noite. Entre no site www.advertenciafinal.com.br e você pode assistir a programação. E também aos sábados, a partir das 10h30 da manhã. Vou orar por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus e até a próxima.